Quando eu completei 15 anos de idade, eu fui atrás de quê? Do que não deveria. Tive ali o meu primeiro namorado, né? E aí com isso veio o meu primeiro filho aos 15 anos de idade. Então teve esse primeiro baque aos 15 anos de idade. Quando eu completei 18 anos de idade, que ele veio ter os 3 anos de idade, minha mãe começou a perceber que ele era diferente das outras crianças. Aí quando eu fui atrás de saber, né? A médica virou para mim e disse assim: olha, o seu filho, ele não vai saber identificar uma parede de uma mãe. Aí eu fiquei nervosa na hora, foi em cima dela, aquela coisa toda. Essa questão do luto que entra na fase da mãe atípica. Aí depois veio o aceite. Eu aceitei. Agora, o que é que eu preciso fazer? Essa questão de culpa, eu sempre perguntava a Deus, sabe? Eu nunca culpei ninguém, mas a Deus eu perguntava: por que, Senhor, eu? Por que eu tenho que sofrer tanto assim? Ficava nessa dúvida, né? Porque eu sempre fui uma criança muito estudiosa, sempre fui muito educada, sempre respeitei muito os meus pais, né? Meus pais também eram feirantes, entendeu? Então, assim, todo final de semana a gente ia pra feira, pegava a feira de sábado e de domingo, e eu sempre estava ali empenhada mesmo em ajudar eles. Então, sempre fui essa criança, né? Então, por que eu? Por quê? Então, fiquei por muitos anos com isso na minha cabeça e era muito difícil porque Arthur dava muitas crises convulsivas, ele passava noite sem dormir, mesmo tomando medicação. A minha autoestima sempre foi lá em cima, entendeu? Eu sempre gostei de me olhar no espelho e dizer: olha, você é linda, você é maravilhosa, você consegue, entendeu? E o meu lema sempre foi não desistir. Porque no momento que eu pensei, se eu desistir de mim, quem é que vai cuidar dele? Eu não posso desistir dele, porque ele depende de mim. Ele depende de mim para tudo, entendeu? Então eu criei essa força muito forte, que foi Deus que me deu essa força, e eu lutei por ele até o fim. Quando as portas do meu trabalho se fechou, eu tinha encontrado meu esposo, aí as coisas começaram a apertar. E foi quando eu disse: meu Deus, eu preciso fazer esse negócio dar certo, porque eu não tenho outra opção. Depois desse curso, a minha vida mudou totalmente, porque eu comecei a entender mais sobre o mercado, né? E foi quando as minhas vendas começaram realmente a deslanchar. E aí teve um dia que eu fiz um salário mínimo em um único dia, né? Fazendo venda somente ali do Magalu. Então não desista dos seus sonhos nunca, independente das circunstâncias.